Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom final de tarde, de sexta-feira. Eu quero desejar a todos a graça e a paz do Senhor Jesus, a serenidade, o amor, a esperança, esteja sobre todos vocês. Amém, queridos? Amados, meu filho, nesta manhã, ele me mandou uma foto do lugar onde ele mora, mostrando assim a atmosfera em volta da casa dele enfumaçada. Disse que o ar estava muito pesado, e tudo estava assim muito debaixo de fumaça, Olha, as notícias de focos de incêndio, elas estão hoje quase que recorrentes em todos os jornais, São veiculadas constantemente pelos telejornais, pela internet. Não é só no Brasil, não, Nós vemos isso no mundo inteiro. No Brasil, em particular, porque nós moramos aqui. Mas nós vemos esse nível de queimadas tão grande como nunca se viu, Eu estava com esse assunto aqui na minha memória RAM, E veio à minha mente as palavras do apóstolo Pedro, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, que diz que o dia do Senhor Jesus virá com um estrepitoso estrondo, E os elementos se disparão abrasados, e toda a terra e toda a obra que nela existe, será atingida. Olha, com certeza, isso deve causar pavor e medo a muita gente, uma palavra dessa. Mas eu quero suavizar o teu coração, e claro que o Espírito Santo também me suaviza o meu, quanto à reação, para dizer que os que são do Senhor não experimentarão essas coisas terríveis que hão de acontecer, e eu quero que você não duvide disso, Mas vamos falar um pouquinho a respeito do fogo, Porque o fogo é que tem causado tantos males aí que nós estamos vendo, O fogo é um elemento usado, uma figura, comumente usada na Bíblia, para uma série de coisas importantes relacionadas à nossa visão espiritual, à nossa realidade espiritual, Então, nós sabemos, desde que o Espírito Santo foi literalmente manifestado, aos primeiros discípulos, a Bíblia diz que ele caiu como que línguas de fogo, Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É o que nos tem inspirado, na verdade, a sermos testemunhos de Cristo e agirmos segundo os dons do seu Espírito, que é frequentemente conhecido pelos cristãos como fogo. Então eu posso realmente dizer que ser tocado pessoalmente por este fogo transforma a nossa vida, Passar por períodos de provação, de dificuldades na caminhada da fé, é algo que frequentemente está descrito de forma metafórica, claro, como passar pela tempestade ou pelo fogo, O Pedro mesmo, o mesmo Pedro que escreveu essas palavras, ele disse o seguinte para encorajar os seus seguidores: olha, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se fosse coisa estranha que vos acontecesse. E ele diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Porque isso vai fazer toda a diferença, Isso é que vai mudar o finale, o grande finale, daquilo que nós entendemos como a geração, como vida humana, enfim, das coisas que estão escritas para o futuro. Está escrito lá em 1 Pedro 4. E em outra passagem ele diz, olha, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, do que
que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória nas revelações de Jesus. Está lá em 1 Pedro capítulo 1. Né? Então Deus também usou essa metáfora quando falou por meio do profeta Isaías. Ele disse assim: olha, Isaías, avisa o meu povo, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Está em Isaías 43, né? No livro do profeta Daniel, no capítulo 3 também, nós lemos sobre 3 hebreus, né, na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram provados pelo fogo. Mas eles sobreviveram para contar a história. Por quê? Porque o Senhor esteve presente com eles ali no fogo. Eu comecei, meu irmão, minha irmã, a pensar sobre a perspectiva de Deus em relação ao fogo, né? Eu lembrei também de uma história, que eu já contei essa história aqui na igreja, em outros lugares, de um homem que foi sobrevivente de um naufrágio, que foi parar numa ilha pequena, e ele estava sozinho, ele orava diariamente para ser resgatado, né? E um dia, cansado de esperar, né? Ele construiu uma pequena cabana, ele abrigou-se nela e colocou ali os poucos pertences que trazia com ele, né? Que ele conseguiu salvar do naufrágio. E um dia ele foi procurar comida na ilha e quando voltou encontrou a sua cabana em chamas, queimada. E ele não pôde fazer nada para salvá-la, porque o pouco que tinha foi totalmente perdido. Furioso, né? Ele ficou furioso, ficou confuso, ele começou a olhar para cima e gritar para Deus: como é que você pôde fazer isso comigo? Né? Por que o Senhor permitiu essa tragédia na minha vida? Olha, eu vejo, de alguma forma, muitas pessoas nessas queimadas que nós estamos vendo nos nossos dias dizerem isso, acusando Deus, por que Deus permite essas coisas e tudo mais, né? Então, eu imaginei justamente fazendeiros, famílias, empresários, né? Casas de famílias, todos, enfim, diante dessa destruição de queimadas que nós estamos vendo, fazendo a mesma coisa, né? E nessa história, aquele homem, no dia seguinte, ao acordar, ele se deparou com pessoas em volta dele, perguntando, né? O que houve contigo? E ele ficou mais assustado ainda. Ele disse: olha, como é que vocês souberam da minha situação? E eles responderam: vimos o sinal da fumaça, né? Então, por que eu estou lembrando disso, meu amado? Porque eu sinto que nós estamos passando por uma experiência única, na qual Deus está nos dando a oportunidade, nesse tempo, além de todo o amor em Cristo, de toda aquilo que Ele pode ter nos dado na cruz, Ele mostra que a sua mão, né, está sobre nós, independentemente do que nos aconteça. Basta que nós o reconheçamos, que nós o recebamos e que nós coloquemos nele a nossa confiança, não é? Acontecimentos que podem, a princípio, parecer uma grande perda, uma grande tragédia, pode ser usado por Deus para trazer um bem maior. Paulo diz em 1 Coríntios 3 que essas coisas nos dão visão de que precisamos edificar sobre algo que vai durar, com base sólida que é Cristo. Ele diz isso porque ele afirma, né? E eu creio que um dia, não sei quando, mas sinto que estamos próximos dele, né? Toda obra será mostrada e revelada pelo fogo, e ela provará a qualidade da obra de cada um. Então, voltando a falar do elemento fogo, tudo isso, na verdade, deve nos consolar e nos motivar nos diferentes momentos da nossa vida. Nos momentos em que, por exemplo, o meu fogo interior, o fogo do Espírito Santo, né, muitas vezes precisa ser reaceso, ou quando eu estou passando por um caminho escuro que não consigo ver muito bem o que está à minha frente, porque as chamas da minha lamparina podem estar fracas, né? Então nós temos essa oportunidade, nós temos esse momento de recorrer ao Espírito Santo, que é o fogo que nós precisamos. Essa realidade, meus irmãos, deve nos levar a um nível de profunda meditação
tudo que está por vir. Nós estamos vivendo num mundo que está prestes, né, a ferver. Então, o que eu quero dizer ao final desta pequena meditação? É que enquanto o mundo está voltado apenas para o meio ambiente, com as coisas naturais, né? Este fogo dizimando as florestas, os pastos, casas, nós devemos sim orar, buscar a Deus enquanto podemos achar. Orar para que tudo isso nos encoraje, nos ajude a alimentar a fé necessária para em qualquer situação nós sabermos que o nosso Deus está conosco. Amém? Olha, eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te renove. Um bom final de semana para ti. Compartilhe essa mensagem, dá um like, né? Se inscreva nesse canal, toque no sininho e você vai receber sempre as meditações que vêm do coração de Deus. Amém? Fica com Deus, um grande abraço, um beijo no teu coração. Até segunda-feira, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo.